Boa tarde, pessoal, eu sou o Paulo aqui do Filosofia do Cosmos, mais uma vez trazendo um vídeo para vocês depois de tanto tempo. Peço perdão e desejo boa sorte a você que continua sendo inscrito nesse canal, tá bom? Gente, eu fiquei muito feliz essa semana, por quê? Porque eu ganhei um livro muito bom de presente de um amigo meu que foi ao shopping essas semanas aí, e ele me deu 2 livros muito bons que já eram os que eu queria, porque assim, eu tenho uma coisa comigo. Geralmente, quando eu leio a obra, seja ela em PDF ou num trabalho da universidade, etc., eu procuro adquirir o livro físico também, para me dar uma leitura melhor, mais focada e etc., quando tiver tempo. E aí eu tive algum tempo, porque eu resolvi os probleminhas que eu estava tendo com a universidade, então tá tudo certo, né? E aí eu tive um tempo, fui resgatar algumas leituras que eu havia feito durante o meu período de universidade, porque literatura foi a alma do negócio durante o meu período de universidade. Então, uma das obras muito bacana que eu conheci quando criança, tipo assim, me encantou muito, mas que quando eu trabalhei com ela na universidade, ela me deixou, confesso assim, com um pouquinho de desgosto do que eu pensava do que era a história, foi Robinson Crusoe, A Vida e as Aventuras dele. E esse livro aqui, ele foi publicado, ele é uma nova publicação, acredito, né, de umas capas muito lindas, um relevo muito bom, da Príncipes, que tem essa folhinha aqui, ó. Uma editora muito boa, acredito. E por quê? Porque a história que tá aqui, ela tá bem sucinta. É claro que foi uma tradução adaptada. Eu trabalhei com a obra durante muito tempo, e eu trabalhei com ela em inglês, né? Mas aqui tá uma leitura bem adaptada em português e acredito que focou nos pontos principais da história do Robinson Crusoe. E quem foi Robinson Crusoe, gente? Robinson Crusoe, ele vivia na Inglaterra, no bairro de Yorkshire, sabe, cachorrinho? Tô brincando. No bairro de Yorkshire, ele vivia na Inglaterra, né? E ele tinha uma família boa, ele tinha irmão, ele tinha mãe, vivia uma vida boa, né? Mas só que Robinson Crusoe, ele esperava outros, ele queria respirar outros ares, almejava outras coisas. Então ele se lançou no navio, né, em busca de grandes aventuras. E aí o que acontece, gente? Na primeira aventura do Robinson Crusoe, ele passa por uma tempestade, e nessa tempestade ele tá no navio, né, e alto mar e etc. E na tempestade ele promete que ele vai voltar pra Inglaterra, ele vai iniciar uma família, ele vai estudar direito e etc. Só que a tempestade passa e ele se esquece de tudo, não volta atrás disso. Aí o que acontece, gente? Robinson Crusoe, certo dia ele tá navegando e aí ele se encontra com piratas. Esses piratas acabam levando o navio dele, e ele como escravo, né? Então ele fica como escravo desses piratas durante o tempo até ele conseguir fugir. Aí ele consegue fugir e fica em um local ali que, na verdade, eu não recordo se é uma ilha. Sei que ele consegue fugir dos piratas e ele vai para esse local ali e fica aguardando ajuda. Na verdade, aí nesse local, acredito que é uma ilha, não lembro, na verdade, gente, me perdoa. Mas nessa ilha, ele é resgatado por um navio português. É por isso que eu tenho tanta certeza de que é uma ilha, tá? Ele é resgatado por um navio português, né? E ele acaba sendo trazido para o Brasil. E aqui no Brasil ele tem sucesso, ele se torna dono de engenho, ele tem terras, etc. Até que ele recebe uma proposta. Gente, é aí que tá. Sempre o livro ele foca nessa visão colônia-colonizador, colônia-colonizador. E até um pouquinho sobre religião, eu vou falar para vocês por quê. Então o que acontece, gente? E aí ele fica muito rico aqui no Brasil, com engenhos, etc. E aí ele adquire um novo navio e tal, até que ele recebe o convite de trabalhar no tráfico negreiro, né, de navios negreiros, né, eu falei esse termo, espero que não tenha problema, né, no tráfico, tipo navio negreiro, sabe, no tráfico de escravos, trazendo da África para cá pro Brasil. E aí numa dessas viagens, ele sofre acontecem umas outras coisas, né, e ele sofre um novo acidente, ele é náufrago mais uma vez, e aí ele consegue ir para uma ilha, e essa ilha ele dá um nome para essa ilha de Ilha do Desespero, né? Essa é a Ilha do Desespero e tal, ele faz umas descrições. Muita gente já viu na Ilha do Desespero, mas tô brincando, tá? Ai, nossa, que tédio falar isso. Não, então, a Ilha do Desespero, gente, é onde ele começa a prosperar novamente. Ele vê o navio dele naufragado, né? Náufrago próximo da ilha onde ele ficou, onde ele foi se salvaguardar. Então ele vai até o navio, ele consegue resgatar algumas coisas para a própria subsistência dele na ilha, lona, madeira. Ele salva um gato, um cachorro também. E, enfim, até que ele começa a prosperar na ilha. Ele começa a fazer plantações, começa a criar animais para a própria alimentação dele, para complementar a alimentação dele, né? E aí o que acontece, gente? Nessa ilha, ele tem a ideia de retorno. Ele passa muitos anos nessa ilha, então ele começa a ter a ideia de retornar para a Inglaterra.
Então, o que que ele faz? Ele faz uma canoa, primeiramente uma canoa com a madeira da ilha, ele faz uma canoa muito pesada, e aí ele percebe que ele não consegue trazer essa canoa de lá de onde ele produziu ela para o litoral, né, porque ela é pesada, então ele passa mais algum tempo para fazer uma outra canoa, né, e aí ele sai em busca de voltar para a Inglaterra. Mas o que acontece é que ele, na verdade, ele vai para uma localidade, para uma ilha, próxima à ilha de onde ele está, próxima à Ilha do Desespero. E nessa ilha onde ele chega, ele vê várias pegadas humanas, de pés humanos assim na areia. E aí ele vai seguindo, até que ele chega numa fogueira que recém apagada, perdão, né? E nessa fogueira ele vê alguns ossos humanos, né? E tal. E aí, com o passar do tempo, ele descobre que ali habitava um povo que fazia alguns rituais antropofágicos, né? Próximo ali ao canibalismo, acredito. E o que que acontece, gente? Nessa ilha também, esse povo, enfim, fazia essas coisas, esses rituais, etc., né? Se alimentavam de algumas partes humanas e tal. E é nessa ilha que o Robinson Crusoe ele conhece uma pessoa que também foge de lá dessa ilha, tá bom? E ele conhece esse rapaz, e como se tratava de uma sexta-feira aquele dia, ele chama o rapaz de Friday, de sexta-feira, né? Enfim, aí ele começa a conviver com esse rapaz e ele começa a ensinar umas coisas para esse rapaz. É aí que vem aquela ideia de novo do colonizador, sabe? Sobre o colonizado. Né? Ele resgata esse rapaz dessa ilha, leva para a Ilha do Desespero, e na Ilha do Desespero ele começa a ensinar o rapaz. Inclusive, ele ensina que o rapaz deve chamar ele de amo, porque foi ele resgatou o rapaz. Né? Então ele ensina o rapaz a chamar ele de amo. Ele ensina para o rapaz que se alimentar de outras pessoas não é bom. Então o que ele ensina para o rapaz? Ele ensina o rapaz a caçar, ele apresenta a comida salgada, a carne de animais salgada e etc. para o rapaz se alimentar, para o rapaz deixar aquela ideia de comer seres humanos, de rituais antropofágicos. Né? Ele ensina para o rapaz que o rapaz deve se vestir, deve andar calçado, então ele dá umas roupas para o rapaz. Enfim, ele passa isso tudo para o rapaz. Até que, certa vez, a ilha é atacada por piratas, mas o Robinson Crusoe, agora com experiência, ele prende esses piratas, ele toma o navio dos piratas e ele retorna para a Inglaterra. Sendo que ele retorna para a Inglaterra trazendo Friday com ele, né? E eu queria dizer também que que com o passar do tempo na ilha, ele não resgata só o Friday, ele resgata mais um espanhol e também o pai do Friday. Né? Mas quando ele retorna para a Inglaterra, ele deixa o espanhol e o pai do Friday lá e ele só volta com o Friday para a Inglaterra, né? E na Inglaterra ele descobre que os pais dele já haviam falecido e etc. E aí ele constitui família ali na Inglaterra, mas ele volta pro Brasil. Mas ele vem pro Brasil. Nessa volta dele, ele é atacado por alguns indígenas, né? E atacado por flechas, e o Friday, para defender o seu amo, ele se coloca na frente das flechas e morre. Enfim, o Robinson Crusoe fica muito triste porque ele perdeu o Friday. E aí ele volta pro Brasil, e no Brasil ele retoma as terras dele, né? De engenho e tal, e aí ele fica muito rico novamente, e por aqui ele encerra a caminhada dele aqui no Brasil. Né? Mas eu queria deixar aqui focado nessa ideia, né, de religião que tem no livro também, e essa ideia de colonizador e colonizado. Na verdade, Robinson Crusoe estava passando alguns padrões de vida que ele tinha pro Friday, né? E assim, foi um grande choque para mim, porque eu via nas historinhas quando eu era criança, né? Eu via o Robinson Crusoe cuidando de animais, né, fazendo amigos e etc. O que não foi o que apareceu nesse livro, não li isso aqui nesse livro. Né? Na verdade, o Robinson, às vezes, ele tem algumas ideias que, sei lá, a gente chega a discordar totalmente, tipo, sei lá, isso nem eu pensaria nunca. Então, foi uma leitura muito interessante, por quê? Porque eu vi esse conflito do que eu pensava do Robinson até eu conhecer o Robinson, sabe? Então eu tive esse conflito. Na verdade é um livro longo, também achei muito longo porque ele vai descrevendo todas as coisas que acontecem na ilha, tipo, de uma forma assim, como que eu posso dizer pra vocês? Às vezes é muito lento, sabe? Até que quando ele começa a entender a ilha e ele passa a viver bem, a viver bem, entre aspas, na ilha, aí já vai acelerando um pouquinho mais a história. Mas no princípio, meu Deus, ele descreve muita coisa, ele fala de muita coisa, então fica muito... Às vezes foi entediante, às vezes eu ficava zangado lendo, mas eu fiquei muito zangado quando eu lia na universidade, porque tinha que fazer trabalho e etc, e eu não conseguia entender a história.
mas dessa vez eu pude focar direitinho, eu pude entender a história e caramba, foi um livro assim que eu não gostei 100%, mas acho que 80% me chamou muito a atenção, tá bom? Principalmente por se tratar de uma obra inglesa, né, que passa essa visão do que o inglês tinha a respeito do Brasil, a respeito... Nossa, foi muito bom, gente. Então eu indico essa leitura pra vocês, tá bom? E no mais, eu vou ficando por aqui, agradeço a atenção de vocês, esperem os próximos vídeos que agora vai ser frequente, tá bom? No mais, eu agradeço, tenham todos uma boa tarde, valeu, bye bye!